Então, olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do Corfcast. E com hoje temos nem mais nem menos que Carla Antunes, selecionadora nacional recém-nomeada. Olá, Carla, como estás? Olá, João. Tudo bem? Então, sem grandes problemas, é uma conversa normal. Não sei se viste o último episódio. Não vi na totalidade. Espreitaste a ver como é que era. Espreitaste a ver como é que era. Sim. Pronto, então visto, nós vamos seguir mais ou menos o mesmo alinhamento, vamos falar um pouco do teu início de carreira. Eu sei que há pessoas que sabem mais da tua carreira do que tu próprio, não é? Em termos de datas, às vezes as coisas fogem um pouco, mas eu tenho muita curiosidade, porque eu não sei como é que chegaste à modalidade do corfball, como é que surgiu, e se calhar podemos começar por aí. Como é que surgiu esta modalidade na tua vida? Ok. Então, antes de continuarmos, eu devo agradecer, porque acho a iniciativa espetacular, e, portanto, agradeço o teu convite para estar aqui e o interesse na minha carreira, digamos assim. Em relação a como é que eu comecei a jogar, queres datas também? Não, é o que tu quiseres. É interessante? Não, ainda bem, porque senão parecia que eu já tinha sido há muito tempo. Eu comecei a jogar com 14, 15 anos, tanto quando frequentava na altura a secundária de Odivelas, e comecei a jogar tanto pela minha professora, que era a Margarida Nortadas, na secundária, que criou um núcleo de corfball. Ok. E depois tinha vários amigos e o meu irmão na turma de desporto, na altura na secundária, que foram o primeiro grupo da Margarida na secundária de Odivelas, e portanto eu depois juntei-me ao núcleo. Ok, é o primeiro grupo de equipa, é isso? Sim. E eles depois formaram o núcleo de corfball da escola secundária de Odivelas. Ok. Como é que foi esse primeiro contacto com a modalidade? Tu já fazias outros desportos? Eu sempre pratiquei todos os desportos, os núcleos todos da secundária. Eu adorava praticar desporto, então eu pertencia ao núcleo do vôlei. Na altura o desporto escolar estava muito ativo, portanto eu fazia o vôlei, fazia handball, fazia basquete, fazia quase tudo, praticava quase todas as modalidades que nós tínhamos no núcleo. E comecei a jogar porque eles me convidaram para ir a um treino. Eu fui ver depois também os treinos do meu irmão, não é? Acompanhei, e adorei aquilo e nunca mais deixei também de jogar. Tinha a vantagem de ser altinha e, portanto, aquilo para mim também não era fácil, não é? Porque era uma novidade, mas tinha algum sucesso também por causa disso. Se tiveste algum sucesso logo imediato na modalidade. Mas isso também devia acontecer no basquete, não é? Sim, podia, é verdade. Mas não tive logo muito sucesso. Nós, na altura, o núcleo acabou por ter quase 7 equipas. E sim, eu comecei na última equipa e na altura tudo tive... pessoas da escola? Tudo alunos da escola? Eu acho que sim, que na altura não tenho a certeza. Portanto, tenho medo até de dizer que sim, mas... Ok. Acho que sim, ou que depois tinham alguma ligação, ou que já tinham estado na escola, mas os grandes impulsionadores foi a tal turma de desporto da Margarida. E julgo que a Margarida tenha feito, eu ouvi isso com o Vasco, não tenho a certeza se ela foi, porque eles foram fazer uma formação à Holanda de corfball, e a Margarida também foi nesse grupo. Na altura estavam ligados à FMH, não é? Portanto, e foi por aí que eles também foram. Portanto, eu comecei aí na 7ª equipa, com uma treinadora com a qual ainda tenho ligação, que é a Sandra, que de vez em quando ainda vai aparecer no corfball. E depois passei para aí para a 5ª, mas também não tenho grande certeza, mas acho que foi assim, e depois passei para a 3ª. Como é que era a competição desses torneios? Tinhas jogos todos os fins de semana? Participavam nas competições nacionais? Eu julgo que sim, que já participávamos. Nas 7ª equipas, eu acho que na 7ª e na 6ª acho que era tudo só torneios ainda. Okay. Depois, quando fui para a 2ª equipa e depois para a 1ª, já era o campeonato da 2ª divisão e campeonato da 1ª divisão.
Uhum. Isso aconteceu mais ou menos. Participávamos na taça também. Isso aconteceu mais ou menos com que idade? Tu conseguiste subir à primeira equipa do Esporte Médio? Era muito giro, se eu soubesse isso, não era? Era muito giro. Não fazes ideia? Não sabes quantos anos jogaste até chegar lá? Mas eu acho que tive, sem grande certeza, eu acho que tive um ano na 7ª equipa, depois um ano na 5ª equipa e depois passei para a 2ª equipa. Eu não passei acho que não passei pela 4ª e pela 3ª, mas tenho medo de estar aqui a cometer uma correção, mas acho que sim. E depois tive ali um ano ou 2 no máximo na 2ª equipa e depois juntei-me à primeira. Portanto, com essas contas deve ter sido assim aos 18, mais ou menos, 17, 18. Ok. E quem é que eram os teus colegas de equipa? É o pessoal que ainda hoje em dia faz parte do... Nas equipas que na equipa A, na primeira? Sim, nesse caso, se calhar. Na primeira equipa, de pessoas que ainda dão continuidade, eu tinha a Isabel, o Vítor, na Malcata julgo eu que também já estava nessa altura. Okay. Assim, de pessoal que ainda está ligado, acho que não me esqueço assim de ninguém. Catarina não é dessa altura? Catarina mais tarde, porque a Catarina jogava no CCO, só depois mais tarde é que, quando ela se juntou, nós já éramos Bons Dias, já não éramos núcleo da secundária de Odivelas. Isso eu tenho aqui a data, João, na minha cábula, se quiser saber. Força, diz. Nós passámos, portanto, eu tive até 98 como núcleo e depois em 98 nós juntámos ao grupo desportivo dos Bons Dias. Portanto, e vocês o núcleo todo para lá. E vocês foram campeões nacionais, correto? Fomos. Não sei, queres saber o que é? Mas foi... Não quero, mas eu tinha curiosidade de saber se tinha sido como Odivelas ou já foi como Bons Dias, tens essa ideia? Eu acho que... eu não sei se já... Eu acho que já foi como Bons Dias. Ok. Portanto, era uma equipa de topo já nessa altura. Portanto, fizeste a formação toda e depois era uma equipa de topo durante uma série de anos, não é? Competia sobretudo com o CCO, não é? Nessa altura. Os ISEF e CCO. ISEF. Mesmo quando eu não estive lá ainda, eles já eram uma equipa de topo. Já integravam, muitos deles já integravam a seleção sénior. Eu só me juntei aos séniores um pouco mais tarde também, porque também comecei mais tarde, portanto, quando eu me juntei, a maioria já tinham estado lá, aqueles que tiveram assim maior ligação. Ok, entretanto, antes de 98, tu participaste do teu primeiro campeonato do mundo, creio eu, não é? Logo bem novinha, não é? Sim. Com uma série de lendas do corfball. Como é que foi essa experiência de acompanhar essa equipa? Foi inesquecível, não é? Eu era uma criancinha, jogava aquilo há pouco tempo. Portanto, a minha primeira experiência foi um ano antes. Nós fomos fazer um apuramento para esse campeonato, julgo que foi isso, em Luxemburgo, que fomos todos de carrinhas e, portanto, eu só aí fiquei convencida, com aquela malta toda de carrinha e depois a viagem e os jogos e tudo mais. Era um ambiente muito, muito bom. E depois em 95 foi então o campeonato do mundo que nós ficámos em 3º lugar. Como foi onde o campeonato foi Foi na Índia. Foi na Índia e até à data a nossa única medalha no campeonato do mundo, creio eu, não é? De séniores. Sim, foi. E quem é que era o treinador nessa altura da seleção nacional? Era o Case. Era o Case, já. Sim. Ok, quem é que fazia parte dessa equipa? Já tens memória? Se eu soubesse, até há bem pouco tempo tive aqui uma fotografia exposta. Essa equipa lendária, não é? Porque ganharam uma medalha de bronze. Tenho medo de me esquecer de alguém, mas sei lá, estava de raparigas. A Isabel Teixeira. Mais, deixa lá ver, a Dada, que era a Eduarda Romão, a Chical, estava a Paula Álvaro, estava a Rosário. Estava a Ana Silva, que era de Sangalhos, de raparigas, e estava a Sandra, a tal que eu disse que era a minha treinadora. Estava a Sandra. Acho que não me esqueço de ninguém, de raparigas. Depois de rapazes, era o Granja, o Ferro, o Jorge Ramos, estava o Gonçalo.
Estava o Gradense não estava, mas estava o Filipe, também lá de cima de Sangalhos. Já disse o Daniel acho que também estava. Consegues dizer segundos nomes? Eu, por exemplo, muitos dos que tu estás a dizer eu não reconheço. Olha, o Daniel estava nesta, que eu tenho quase certeza, mas não tenho a certeza. Estava o Filipe que era do CCO, o Filipe Cardoso. Filipe Cardoso, ok. O Daniel, eu não tenho a certeza se ele estava nesta. O Daniel é o Daniel Santos, que é o pai da Inês Santos. Ok. Não tenho a certeza Inês se ele estava nesta. A Inês e do Ricardo. A Inês joga no CCO e o Ricardo que joga nos Lobos, é isso, não é? Exato. Quem é que era mais? O Carlos Granja, já te disse, o Nuno Ferro, Jorge Ramos. O Ramiro estava como... Eu julgo que ele não estava como jogador, agora não tenho a certeza. Estava com outra função. O Gonçalo era o Gonçalo que jogava, que depois jogou ali teve responsável pelo Algarve. Gonçalo Ares, não é? Exatamente. Uhum. Epá, eu não sei não tenho a certeza agora se ele estava realmente lá, mas acho que sim. Pronto, mas acho que só conseguiste, já disseste aqui montes de nomes, ninguém vai ficar ofendido se ficar de fora. Se não, digam nos comentários para a gente também reconstituir aqui um pouco da história, que a gente vai reconstruindo aqui aos bocadinhos. Eu peço desculpa porque eu sou péssima nestas coisas. Eu estou surpreendido pela positiva. Como é que foi essa primeira experiência? Lembras-te que jogaste muito? Jogaste alguma coisa? Joguei e fui conquistando. Eu não comecei logo a jogar de início, equipa inicial, mas fui conquistando o lugar e depois acabei o torneio a jogar a titular. Então jogaste o jogo da medalha? Joguei. Lembras-te de alguma coisa desse jogo? Do jogo propriamente dito, não. Lembro-me de muita coisa da viagem, lembro-me de ser muito protegida, de ser muito ajudada por eles, porque eles eram realmente muito experientes e a nível de formação desportiva também eram espetaculares. Estavam sempre a dar conselhos. Lembro-me que aprendi imenso, porque eu fui lá e ainda a nível de sénior não tinha qualquer experiência, não é? Olhava para eles como os meus heróis e, portanto, aquilo de estar ali no meio deles para mim era uma coisa, eu passava a vida em silêncio a olhar para tudo o que eles faziam e o que eles diziam. Aquilo, para mim, eu andava nas nuvens. Lembro-me que fomos um bocadinho a surpresa, porque ninguém estava à espera que nós conseguíssemos. Tínhamos ali a surpresa também do Case, que também ninguém estava à espera, por ele ser um treinador à distância, não estava sempre presente em Portugal. Havia ali algum descrédito de Portugal e nós safámos muito bem, tivemos muito sucesso e foi uma alegria e sentir mais que o pessoal mais velho, cada vez que ganhávamos ou que conseguíamos ter sucesso em alguma coisa, aquilo para eles era fantástico, não é? Para mim tudo o que vinha era bom. Era bom, era a primeira, era novidade, não é? Eles já estavam ali já a luta há muito tempo para conseguir, por exemplo, um resultado destes e foi, eu não sou em erro, não foi em gol de ouro, não tens memória do jogo? Não ganhámos em gol de ouro? Mas não foi, eu tenho quase certeza que não foi gol de ouro. Ok. Mas engraçado que eu até tenho, e nós ficámos todos com uma espécie de um relatório desse campeonato, portanto como assim, nós temos os resultados dos jogos todos e quem é que marcou os golos nesses jogos todos. Isso às vezes vou recordar. Isso hoje em dia não é? Exatamente. Ainda mais porque não existe um registro, desde essa altura não existe nenhum registro até na IKPF, não é? Não existe nenhum registro. Não, existe registro. Sim. Não existe os marcadores de golos, mas existe dos resultados, nos documentos que eles têm. Eles tinham antigamente físico e digitalizaram. Portanto, quem tiver curiosidade, se for à parte dos documentos na IKPF, consegue ter lá os resultados históricos de todos os campeonatos que foram jogados. Exatamente. Também já fui consultar. Não temos esses dados que ficaram já perdidos na história. Eu acho que já ninguém os recupera. Se calhar vocês têm alguns
que mais ninguém tem. Sim, acredito que sim. Eu tenho esse e acredito que de outros que também haja. Mas logo a seguir a essa, tivemos o Campeonato Europeu em Portugal, em 98, que foi quando também ganhámos a medalha. Portanto, a mesma geração, mais ou menos. A mesma geração, mais ou menos, ou não? Sim, mais ou menos a mesma geração. Entrou ali, já tínhamos ali o Galileu, se não me engano, o João Galileu, tínhamos o... Jogava aonde? Também é um nome que eu não reconheço. O João Galileu era no CCO, tínhamos o Duarte Alão, nessa altura também. Espera, não eram bem... O Tiago, também já estava, o Tiago Santos. Tiago Santos? Não sabia. O Tiago Santos também estava aí. De raparigas, eu acho que estava mais ou menos o mesmo grupo. O mesmo grupo. Ainda era o Nuno e o Jorge, já se tinham reformado? O Nuno, o Jorge, o Granja, ainda jogavam todos? O Nuno ainda jogava, o Granja já não, se não me engano. E pá, olha, se eu estiver a dizer isto tudo mal, fica aqui muito mal. João. A gente vai trazer outras pessoas que possam aqui isto completar. Isto fica mesmo muito mal. Vai toda a gente corrigir. Devia ter ido buscar os registros todos, que era para não estar aqui a dizer asneiras. Faz mal, não preocupes. Então, e ganharam, foi então o chamado back-to-back, medalha de bronze. Pronto, para quem não está muito a par, basicamente é a medalha de ouro para todas as seleções que não são a Holanda e a Bélgica, nesta altura, não é? Porque era naquela altura, hoje ainda é, se calhar, não tanto, mas na altura era praticamente impossível sequer disputar um jogo contra essas duas seleções que tinham já... Nós tínhamos 10 anos de história e eles tinham 100, não é? Na modalidade, praticamente. Era isto, não é? Portanto, ganhar a medalha de bronze é como se éramos o melhor de todos os outros que não tinham a modalidade. Sim, e mais, essa competição foi em Portugal, foi realizada ali no Estoril, é de 98. Foi organizada por nós. Sim. O Vasco fez parte da organização, ele falou connosco também sobre essa experiência. Pronto, e foi uma experiência também do outro mundo, porque nós tínhamos o pavilhão completamente cheio de portugueses e foi assim um ambiente do outro mundo, foi espetacular também. Qual foi o pavilhão que jogaram? Curiosidade, sabes? Foi no Estoril, agora não te sei dizer qual é que foi, mais uma vez. Ok. E como é que foi o jogo da medalha? Tu jogaste nesse campeonato, como é que foi? Começaste logo, já fazias parte do core de equipa? Sim, aí já fazia parte. Sim, aí já fazia parte. Não me lembro, nem sequer nem me lembro contra que equipa é que foi. Tu sabes? Eu não sei. Eu acho que o da Índia acho que foi contra a Austrália, não estou em erro. Sim. E no 98, não sei, República Checa, não sei. Ou ingleses. Não sei. Estou aqui a dizer, mas tens memória de alguma coisa dos jogos? De alguma experiência? É capaz de ter sido o cheque. A grande desse campeonato, a grande experiência, ou aquilo que mais me marcou, teve a ver com nós termos o pavilhão sempre cheio, e de ser assim, eu lembro que era impossível quase nós não estarmos super confiantes que íamos ganhar, mesmo. Eu acho que nós, no grupo, sem grandes arrogâncias, acho que estávamos tão confiantes e era mesmo, aquilo era impressionante, foi um ambiente de tal maneira, nós sentimos mesmo umas vedetas. Nós acabávamos os jogos a dar autógrafos, a assinar camisolas, era mesmo, toda a gente passava e dizia, tu és a não sei quantos e tu marcaste não sei quantos golos e tu fizeste isto. Foi mesmo assim, nunca tinha havido uma competição tão forte em Portugal de corfball, portanto, e logo a seguir a nós termos ganho a medalha, portanto aquilo estávamos também muito confiantes e em termos de imagem também deixámos uma imagem muito positiva, e, portanto foi o facto de termos conseguido organizar um campeonato europeu em Portugal também foi um voto de confiança na altura. A organização fez-se uma organização super profissional, porque constituiu-se uma equipa, como tu dizes, o Vasco estava, o Ramiro,
fez convites, fez uma competição, fez uma organização assim muito, muito profissional mesmo. E, portanto, tínhamos muitas escolas sempre presentes. Foi a grande marca que esse campeonato me deixou, foi isso, foi sempre, o que me veio à memória são sempre as pessoas a gritar por Portugal e imensas bandeiras, foi mesmo a grande imagem que eu tenho desse campeonato. Entretanto, faço só aqui uma interrupção, peço desculpa. Sim. Consegui confirmar, portanto, Índia ganhámos a Austrália 13-11 e no Europeu de 98 foi precisamente contra a República Checa que conseguimos ganhar. Quanto é que ficou? Boa, isso já não consegui confirmar, mas talvez ainda consiga. Daqui um bocado volto a interromper então. Bom, então se isto fosse a pergunta para o João, tinha ganho, é? É melhor juntar-se à conversa para estares aí sempre no background a dizer os pormenores. Obrigado, João. E essa experiência então que tu tiveste tão marcante, se calhar teve alguma coisa a ver com depois teres feito parte da organização da Maia em 2014, o Campeonato da Europa? Foi para tentar recriar de alguma forma essa organização ou não teve nada a ver? Porque foi a outra competição internacional que foi organizada em Portugal, certo? De séniores. Certo. E que também... Okay. E que curiosamente teve uma história bastante parecida. Era a Isabel Teixeira, que era a selecionadora nacional. Exatamente. E nós tínhamos ficado em 4º lugar nos Jogos Mundiais no ano anterior, o que tinha sido um resultado muito bom, porque ficámos atrás nessa altura já uma superpotência de modalidade, da China Taipei, mas disputámos o jogo esteve perto até ao fim e viemos para Portugal. Havia a expectativa para que esta geração tinha muitas hipóteses de outra vez conseguir a medalha de bronze no europeu e acabou por acontecer. E tu fazias parte da organização, certo? Fazias parte se não estou em erro, da parte da competição. Certo, sim. O meu envolvimento nessa organização não teve tanto a ver com isso, mas tu sabes que eu, a partir do momento da data que nós estivemos aqui a falar, eu estive sempre ligada à seleção e só deixei a seleção como atleta quando decidi também deixar acabar a carreira. Exatamente, quando decidi acabar a carreira. E, portanto, a seleção para mim sempre foi o João já foi assim. Ganhar 16-13, pô, João. A República Checa. A seleção para mim foi sempre, bem, parece uma jogadora de futebol, mas na minha casa, não é? Portanto, eu sempre, mesmo depois de deixar de jogar, eu sempre vivi a seleção e sempre acompanhei o sucesso, o insucesso, portanto, sempre acompanhei os jogadores todos. E muitos dos jogadores dessa geração que tu estás a falar também já tinham sido meus atletas ou nos clubes por onde passei como treinadora. Colegas de equipa, não é? Ou como colegas de equipa, ou até mesmo nas seleções de sub-19 e sub-21 que eu também tive a sorte de poder treinar. Portanto, essa geração para mim dizia-me muito também. E quando me fizeram um convite para organizar... nem sequer pensei 2 vezes, disse logo que sim, porque eu queria estar presente e queria criar todas as condições para que eles tivessem sucesso. E eu acho que é mesmo muito importante os atletas serem bem acompanhados a nível da organização. Acho que isso faz toda a diferença para terem mais sucesso. Conseguem estar mais focados apenas na parte do jogar e não tanto em tudo o que está à volta, não é? E não há barulho à volta, não é? Não há barulho. Não, claro, não. Tu também estavas lá a fazer bastante barulho na altura. Pois estava, sim, senhora. Vês, eu lembro-me de algumas coisas. Olha, voltando aqui um bocadinho atrás, se calhar, do que é que tu te lembras do jogo? Portanto, tu tens também esta abordagem, claro, como treinadora. Do que é que tu te lembras do jogo em termos táticos nesses mundiais europeus da década de 90 em que participaste? Tens alguma memória? Como é que era o jogo? Que diferenças é que havia? O que é que fazias em campo? Pegavas na bola e lançavas? Como é que era? Não, era um jogo muito parado. Era um jogo, em termos de ritmo, não tinha nada a ver com o que nós fazemos agora. Era muito mais tático.
porque fisicamente nós também não estávamos tão bem preparados como estão agora atualmente os atletas. Okay. Portanto, nessa altura nós tínhamos já atletas com alguma idade, digamos assim. Portanto, fisicamente nem sequer jogávamos dessa forma. O que é que eu fazia? Eu fazia um bocadinho de tudo, porque lá está, eu era altinha, portanto tinha essa vantagem, sempre tive alguma vantagem por causa disso, mas fazia-se um bocado tudo. Havia a noção também do ressaltador, havia a noção do assistente, mas jogava-se mais em 2-2 e depois estavam mais aqueles que lançavam. Nessa altura, por exemplo, na altura da Índia, nós tínhamos alguns jogadores, principalmente homens, que lançavam mais porque tinham muito sucesso, marcavam muitos golos de longe. Quem eram? Estilo Ferro, estilo Ramos. Depois o Carlos Granja era muito bom mais na zona do poste. Mas jogava então 2-2? Era. E 1 contra 1? Era muito isso? Era muito isso, mas depois tentava-se lançar de muito longe. Lançava sempre de muito longe, 12, 14 metros, não era? Lançava-se muito longe. Eu vi muitos vídeos já vi muitos vídeos dessa altura e vi que havia equipas que jogavam só com assistência, por exemplo, e havia outras equipas que jogavam com ressalto e depois ficavam a trocar a bola até alguém lançar de muito longe. Mas o que tu estás a dizer é um bocadinho mais evoluído que isso, ou não? Havia um bocadinho de tudo, não é? Nós às vezes isso também acontecia de estarmos só a passar, ter lá alguém no ressalto e estarmos sempre, na altura até havia a palavra que eu nem gosto de usar, que é o circula a bola, circulava-se a bola e depois quem tinha maior capacidade lançava. Nessa altura nós também já começámos a ter mulheres que faziam muitos golos também. A Isabel na altura também marcava muitos golos sempre por jogo. A Ana Silva, que era a tal jogadora lá de cima, era muito forte fisicamente. Ela não dava hipótese a nível físico em relação aos outros atletas, recuperava imensas bolas, cortava imensas bolas. Sim, mas era muito assim também, pois quem conseguia lançava. Mas eu lembro-me de já ir para a assistência nessas alturas, que era depois quem conseguia, quem tinha maior aptidão técnica conseguia entrar desequilibrava e conseguia lançar já na passada. Mas tens ideia que, por exemplo, tu passavas no ressalto fixo, era só os rapazes, isso não tens ideia, tens noção de isso eu acho que era só se ganhavas, era só os ressaltos, não é? E depois tu acabavas de ganhar a bola porque sobrava para ti, eras mais alta que os adversários, não é? Sim, tinhas melhor reação, mas não estavas com o ressalto fixo, não havia 2-2 de raparigas, por exemplo. Não. Isso o jogo depois evoluiu muito. Muito a questão de meter a rapariga no ressalto, isso na altura não existia. Também tem que explicar se calhar aqui algumas diferenças, que é na altura não havia shot clock, portanto por isso é que era a questão da circulação de bola, podíamos passar, a não ser que o árbitro considerasse que a equipa não estava a querer lançar, não é? Podia-se estar a passar a bola até termos a situação da pessoa que nós queríamos a lançar quase todos os ataques, não é? Havia a situação que o cesto era de verga e segundo o que me explicaram no curso internacional, a percentagem de ressalto ofensivo era muito maior porque a bola batia e ficava, então quem tivesse a boa posição de ressalto ganhava muito maior número. Hoje em dia ganha ainda mais de 60% dos ressaltos quem tem a posição, mas na altura devia ser entre 70% e 80% se tivesse um ressaltador bom. Então o que também fazia, por exemplo, um lançamento hoje em dia de muito longe é mau para o ressalto porque a bola também vai para mais longe. Agora na altura não havia essa diferença, portanto se calhar era mais importante garantir a posse de bola, a quantidade de posse de bola, ainda mais do que agora, né? Que é mais importante se calhar o cesto de verga amortecia a bola, não é? E o ressalto é completamente diferente, até porque nós tivemos que fazer alguma adaptação. Quem jogava com o cesto de verga e depois passou a jogar com o cesto atual teve que fazer aqui alguma adaptação porque não era fácil. Nós no início estávamos à espera que a bola caísse num determinado sítio e a bola ia cair 2 metros à frente, não é?
Mas sim, tens razão nisso tudo que disseste. E daí também o facto de não ter o shot clock, o jogo ser muito mais lento, porque nós podíamos estar o tempo que quiséssemos ali com a bola, mesmo estando à procura de tentar lançar, portanto não havia limite de tempo de ataque. Isso fazia toda a diferença, não é? Ok. Andando aqui um pouquinho mais para a frente, eu sei que aí, não sei muito bem quando é que é, mas há uma altura em que tu deixas de fazer parte dos Bons Dias, ao final de não sei de quantos anos, mais de 10 anos, não é? E acabas por te juntar a um projeto diferente. Queres explicar um bocadinho essa altura e o que é que aconteceu? Ou, pronto. Fui eu que decidi, eu estava um bocadinho cansada da competição, de ter sempre a pressão de ter que ganhar. Porque nós estávamos sempre que tivemos, a partir do momento em que eu fiz parte da primeira equipa dos Bons Dias e vinhamos da secundária de Odivelas, tivemos sempre a jogar para ser campeões, sempre com aquela pressão. E eu passei ali por um período em que me cansei um bocadinho de ter que jogar sempre para ganhar e ter a pressão de ir aos jogos e depois umas vezes conseguíamos, outras vezes não conseguíamos ter sucesso, e decidi abraçar o projeto do Liberdade. Na altura era o Liberdade Atlético Clube, e começámos na segunda divisão. Formámos uma equipa e começámos, na altura não era permitido um clube novo fazer parte da primeira divisão, tínhamos que começar na segunda. Começámos na segunda, juntei-me com outros jogadores que saíram de outros clubes e formámos uma equipa, e depois nesse ano fomos campeões da segunda divisão. Acabámos por ser campeões da segunda. Quem são estas pessoas que iniciaram este projeto? Só para ficar a referência, era a Catarina? Quem iniciou o projeto, responsável do projeto, era a Catarina e a Catarina Brejano, Miranda era o nome de solteira, e o Pedro Brejano. Foram eles que deram início ao projeto. E depois juntámos com... A maioria era pessoal que vinha do CCO. Do CCO, não é? Era. Sim. A maioria era pessoal que vinha do CCO. E que foram campeões nesse primeiro ano. E ficaste quantas épocas aí? Eu acho que ainda joguei mais um ano, ou então saí logo. Agora não tenho a certeza se fiquei 2 anos ou se fiz esse ano e depois saí logo. Ok. E o que é que aconteceu por teres ficado tão pouco tempo? Porque depois ganhei outra vez vontade de ser campeão. Fui campeão, falta de campo de competição. Foi. Achei que não devia... que era um pouco absurdo até para mim, devido à minha história, aquilo que eu tinha capacidade para fazer, de continuar numa segunda divisão. E, portanto, achei que devia mudar outra vez. Foi quando eu decidi juntar-me ao Benfica. Portanto, isto agora já estamos a entrar nos 30s da tua carreira? Sim. Não é? É 2007. Eu tenho aqui, João, 2007. Incrível, 2007. Tenho aqui. E como é que foi essa experiência? Passaste de um clube que vinha formado desde uma escola secundária e entraste para um clube mais recente, mas que já nessa altura já era campeão nacional, não é? O treinador era Já é. Eu esqueci de perguntar, eu gosto para as pessoas, eu acho importante também reforçar que muitas vezes falamos dos atletas, mas a modalidade não existiria, sobretudo sem os dirigentes e sem os treinadores. Quem é que eram os treinadores que tiveste no LAC? Era treinador-jogador? Era assim O LAC era o Pedro Brejano. Pedro, ok. E eu julgo que ele fez jogador-treinador. Ok. Não tenho certeza, mas julgo que sim. Depois do Benfica já era o Nuno Ferro. E nos Bons Dias, como é que era o processo? Já não era a Margarida? Os Bons Dias tivemos muito tempo o Mário Godinho, que foi espetacular. Em que sentido? Consegue explicar como é que ele... o Mário ensinou-nos muito o jogo, a entender o jogo. O Mário gostava muito, começámos a ver os jogos, a ver-nos a jogar. Ele gostava muito de analisar os jogos connosco, fazíamos muitas reuniões.
os treinos eram muito bem preparados, tendo em conta aquilo que ele queria que nós soubéssemos. Olha, sei lá, vou dizer especificamente uma coisa. Foi com ele, por exemplo, que eu aprendi a defender pela frente. Ele foi treinos e treinos, sempre a mostrar-nos vídeos e a dizer, estás a ver aqui, tens que fazer assim, tens que fazer isto. E nos bons dias tivemos também muito sucesso com o Mário Godinho. Depois tivemos uma fase em que o Mário saiu e tivemos uma fase em que fomos treinadores e jogadores. Teve a Isabel, tive eu, teve o Malcata. Sempre muito complicado, não é? Essa sempre muito complicado, não é? Mas na altura não havia treinadores, não é? Não havia quem tivesse só disponível para treinar. Mas sempre, eu acho que, tendo em conta as condições, até sempre tivemos sucesso, nunca, mesmo sendo difícil, e ser atleta, treinador e atleta, para mim foi uma experiência que tive um ano e que nunca mais quis ter, porque acho que não consegues fazer nem bem uma coisa nem outra, perdes sempre, mas também se aprende sempre alguma coisa. E depois no Benfica já foi o Nuno Ferro. Já foi o Nuno Ferro. Como é que foi essa mudança? Foi espetacular, porque eu quis, foi uma coisa que eu quis. Eu cheguei àquele momento e pensei, eu quero ser treinada pelo melhor treinador da atualidade, e portanto fui eu que tomei essa iniciativa e pedi ao Ferro para ser treinada por ele. Portanto, na altura eu não tinha ligação nenhuma ao projeto NCB, nem às pessoas, portanto não tinha ligação nenhuma, mas fui com o objetivo de portanto isto foi em 2007, eu deixei de jogar depois em 2011, portanto foi com o objetivo de eu ainda quero aprender mais, acho que ainda tenho a aprender e portanto quero ser treinada por ele e quero acabar a carreira a ser treinada por ele, foi esse o meu objetivo. Já o conhecias de outras situações? Conheci-o como colega. Como colega de equipa? Como colega. E ele também foi meu treinador nas seleções jovens. Ok. Portanto, no sub-23, se não me engano, e sub-21, nós chegámos a ser treinados, era pelo Ferro e pelo Jorge Ramos, como dupla, treinadores. Pronto, então já tinhas essa expectativa. E como é que correu? Correu muito bem. Teve a altura das expectativas para ti? Conseguiste aprender já nessa fase mais tarde da carreira? Continuar a aprender? Sim, correu muito bem. Eu adorei o Nuno como treinador e não, em termos de adaptação ao clube também correu tudo muito bem, não tive dificuldade nenhuma, foi super fácil. Mas o meu objetivo era mesmo, eu estava focadíssima mesmo, era em ser treinada por ele e aprender o máximo, mas correu muito bem, tivemos muito sucesso nesses 4 anos que eu estive lá, tanto a nível nacional como a nível internacional, correu muito bem. Como é que foi, a nível de clube, falámos um pouco da seleção, os sucessos que tiveste ao longo da carreira, o que é que te lembras mais ao nível dos sucessos desportivos? Eu imagino que fazer parte daquela primeira equipa dos bons dias ao secundário de Odivelas, nós achamos que é bons dias, pronto, cá depois a Isabel Teixeira pode-nos responder com certeza, como é que lembras dessa experiência do primeiro campeonato que ganharam? Porque foi também um percurso, devem ter estado ali vários anos a lutar e depois finalmente conseguiram. Lembras-te disso? Tens alguma memória? Não. Não te lembras? Não te lembras assim nenhum campeonato? Eu lembro-me eu não sei se este foi o primeiro. Eu creio que ganharam uma taça e depois o campeonato, eu acho que foi assim. Portanto, o campeonato eu tenho quase certeza que já foi com bons dias. A taça, não sei se ainda terá sido como... Mas eu acho que não. Mas não te lembras desses momentos? Já foi. Todos eles foram... Eu não tenho assim nenhum pormenor, nem nenhum momento, não tenho. Lembro-me de festejarmos nos bons dias
e eu agora não tenho certeza se foi o campeonato, se foi a taça, de irmos todos para uma fonte, que existe uma fonte luminosa lá no meio da vila, e nós irmos todos para lá vestidos, festejar. Quem não sabia o que era o korfball ficou a saber que havia korfball nos bons dias. Mas no fundo, o que é que eu me lembro? Nós na altura éramos todos super amigos, portanto aquilo era sempre, tudo aquilo que nós conquistávamos era sempre, andávamos depois a festejar montes de tempo. Mas sei lá, quando eu passei para a equipa A, lembro-me, lá está, sempre, eu era sempre, quase sempre a mais novinha, ou uma das mais novinhas, e portanto, tal como aconteceu na seleção, lembro-me sempre quando fui a primeira vez de sempre ser muito introvertida e olhar, ia bem, eu estou aqui, mas depois, competitiva como sou, aquilo depois passava-me depressa, e depois a seguir era sempre, eu tenho que conquistar o lugar, portanto queria sempre ser melhor. Como te definirias como jogadora? É essa vertente mais competitiva? Eu era super competitiva. Eu era muito competitiva, e isso muitas vezes foi um problema, porque às vezes eu tinha mau feitio, porque eu não podia perder, nem nos treinos às vezes podia perder. Portanto, passei por fases em que fui até má colega, e às vezes agora ainda falo com algumas pessoas que me acompanharam nessas alturas e dizem-me, bem, tu tinhas um bocado mau feitio. E eu tinha momentos em que não gostava de perder e queria sempre ganhar, e não lidava muito bem com o insucesso, não lidava muito bem. Depois também fui crescendo e percebendo que não podia, que tinha que ser diferente. Portanto, para ti o treino era sempre para ganhar? Era sempre. Exercício? Era terrível. Eu às vezes escolhia uma vítima, digamos assim, e eu no treino tinha que ter mais sucesso. Eu estabeleci, eu digo isto agora aos meus atletas como treinadora, e não estou a mentir, eu estabelecia sempre um objetivo em cada treino. Podia ser o mais diverso, e nem sempre era marcar muitos golos, ou era como defesa, que era não sofrer, ou era cortar não sei quantas bolas, ou porque havia aquela rivalidade entre os rapazes e as raparigas, ou era ganhar não sei quantos ressaltos ao melhor ressaltador da equipa, e portanto eu festejava aquilo como se estivesse no jogo e tivéssemos ganho o jogo. Cada vez que eu conseguia fazer isso, mas eu fazia isto mesmo com muita frequência. Eu estabelecia o objetivo e ficava mesmo muito chateada quando chegava ao fim do treino e não tinha conseguido fazer aquilo. Sobretudo se achasse que fosse culpa de outra pessoa, não é? E às vezes também achava mal, porque a maioria das vezes a culpa, digamos assim, era eu que não tinha conseguido atingir isso. Ninguém me mandava estabelecer um objetivo, porque eu não dependia só de mim próprio, não é? Uhum. Portanto, mas muitas vezes tinha esse defeito, por causa deste meu perfil competitivo, tinha esse defeito. Muitas vezes não via que era eu responsável, mas colocava essa responsabilidade nos outros. Da mesma forma, isso também te permitia estar sempre muito focada nos treinos e mais motivada, se calhar, com o que tu vias os teus pares, não é? Também era digamos assim, um poder, não é? Essa motivação interna de estar constantemente a criar desafios é uma característica muito permanente dos atletas que chegam ao mais alto nível. E eu acho que sim, e eu acho que me aguentei sempre a jogar, ou nesta fase então, a jogar sempre como titular, a partir do momento em que consegui também ganhar esse papel na seleção e nas equipas onde passei, um pouco também por causa disso, porque eu nunca me encostei ao facto de, ok, sou titular, sou das mais experientes e não preciso de me esforçar. Isso eu nunca fui, assim, nos treinos eu tinha sempre, como te disse, esta posição que era de meter objetivos e portanto motivava-me muito e fazia com que eu tivesse sempre
Quero sempre a pensar na competição e queria sempre ser a melhor, e eu queria realmente ser a melhor em muita coisa. E nunca queria isto. Para mim, se algum jogo eu começava no banco, era terrível, eu ia mesmo terrível, não lidava bem com isso. Não lidava nada bem com isso. Ainda bem que aconteceu poucas vezes, então se calhar também é por ter acontecido poucas vezes que lidavas bem, né? Passar por isso. Se calhar. Passando aqui mais um bocadinho, mais para os últimos campeonatos que fizeste pelas seleções, tu não falhaste em nenhum, não é? Desde 95, desde 94, não é? Sim. Eu não sei se sabes, mas acho que és a pessoa com mais campeonatos do mundo jogadas no mundo. Foram 5. Sei. Está correto? Tá. Aqui esta é a minha pesquisa. Está. Portanto, jogar em 5 campeonatos do mundo não sei, João. Acho que foi na China que te deram, acho que pelo menos eu vi a notícia na altura, estava acabando de chegar à modalidade, de ser isso e ficar mesmo muito surpreendido, porque se quer dizer que são 20 anos ao mais alto nível nas seleções, isso é mesmo impressionante. Sim. Do que é que te lembras desses últimos anos? A seleção também passa por uma transformação. E acaba por ser uma seleção um bocadinho ao contrário onde começaste a jogar, com raparigas muito concretizadoras e a aproveitar muito essa parte mais forte, se calhar também te permitiu ter até um papel diferente das seleções iniciais. Do que é que te lembras desses últimos campeonatos, que creio que tivemos uma prestação muito boa em 2007 no Campeonato do Mundo, em que ficámos em quarto lugar. Na República Checa. Perdemos para os checos em casa Esse eu lembro. Ainda há pouco tempo estive a rever esse jogo. O que é que te lembras disso? Essa geração de 2007 tínhamos uma equipa altamente equilibrada aí. Mas nós tivemos fases na seleção sénior, lá está, em que no início, nesses anos 90, os homens acabavam por ser um pouco mais, por ter mais influência no jogo. Depois houve uma geração, esta geração, a minha, da Isabel, da Rosário, da Paula Álvaro, a Filipa Santos, começou a ser e os homens começaram, os mais velhos, a sair e começaram a entrar, tivemos momentos em que começaram a entrar outros jogadores. Houve aí realmente, tínhamos um conjunto de mulheres muito influentes no jogo, nós marcávamos muitos golos. Esse em 2007 estava a Alexandra Frias, não é? Estava a Xana. Sim, estava a Biocas também. Pois. Já estava a Biocas, estava o Pedro Vinagre, estava o Tiago, Creio que o Tiago não estava, Carla. O Tiago não estava? Acho que estava. Estava o Miguel Costa já. Também estava o Miguel Costa. Bem novo, não é? Eles todos. Sim. Essa malta aí. Mas tínhamos uma seleção muito, muito equilibrada. Foi esse jogo que nós perdemos. Eu acho que a República Checa também teve ali o fator de estar em casa. Foi a vingança, não é? Foi um jogo super disputado. E nesse campeonato vocês inclusive ganham a China Taipei, que já na altura já tinha, acho que vinha de resultados muito bons nos campeonatos, tinha ficado já várias vezes em terceiro e até a competir com a Bélgica, e vocês venceram, não foi? Lembras-te de alguma coisa disso? Não? Dos defrontar, das características deles? Eu lembro-me na altura a China Taipei não era assim aquele... Ainda não era o que era, mas era em ascensão. Não era esta, agora olha-se um bocado... Eu continuo a achar que não se deve olhar desta forma. Certo. Mas olha-se um pouco para a China Taipei como se fosse uma Holanda ou uma Bélgica, algo que é muito difícil de atingir. Na altura também já era, porque essa seleção era treinada pelo Ben Krum. Ele passava lá muito tempo, a Holanda passava lá muito tempo a jogar com eles, e portanto era assim, digamos, a seleção protegida da Holanda, se se pode dizer, quem eles achavam que iria ter uma evolução maior no desporto, mas nós vencemos por várias vezes a China Taipei. Ok. Portanto, houve momentos em que os nossos grandes adversários foram os checos,
e viu-se nesse jogo. Foi um jogo altamente competitivo. E nós ficámos muito tristes nesse campeonato por não termos conseguido ir ao terceiro lugar. Achávamos que merecíamos mesmo por aquilo que tínhamos feito. Tínhamos feito um torneio espetacular, esse torneio. E depois desse campeonato houve muita gente que deixou de jogar. Houve uma geração de pessoal que saiu, porque depois a seleção de 2011 já é completamente diferente. O que é que lembras desse último campeonato? Da retirada, 2011. Não é? Tu retiraste na Supertaça a seguir, não foi? 2011, na China, certo? Sim, do que é que eu lembras? retirei muito mal, na China correu mal. Correu mal. Não foi feliz. Nós não se calhar porque havia muita gente nova a entrar. Havia o pessoal mais experiente, para não me chamar velha, vou dizer o pessoal experiente. O pessoal experiente que estavam a pensar que estavam no fim da carreira, não era só eu, depois houve ali mais pessoal que já vinha de outras competições e a expectativa era muito elevada. E acho que aquilo depois tivemos ali alguma dificuldade de integrar o pessoal mais novo, e a qualidade do nosso jogo não era muito boa. Portanto, nós não tínhamos capacidade no jogo de sermos uma equipa, até às vezes não conseguíamos ser muito unidos dentro do jogo. Aquilo que líamos o jogo ainda de uma forma muito diferente. Se não tivemos o tempo suficiente para encontrar ali equilíbrio entre todos. Mas lá está, correu mal desportivamente. A nível da minha despedida foi muito bom, porque eu recebi o Badge of Honor da IKPF, portanto foi um reconhecimento para mim espetacular, não é? E portanto, na minha despedida isso foi muito importante, mas realmente a nível competitivo para a seleção não correu bem. Estas seleções eram Jorge Ramos, correto? Que era a selecionador nacional, portanto passou por esses campeonatos de 2007 e até mais anterior, creio eu, e que depois também encerrou o capítulo aí, se não estou em erro, também no Mundial da China. Sim. Assim como vários outros jogadores, acho que foi o último campeonato que fizeram. Foste tu, a Isabel, a Biocas, acho que nunca mais, a Xana, acho que já não participou, mas foi todo a Isabel já não foi à China. Já não foi? Não, a Isabel já não foi à China. Pronto, mas a Xana ainda estava, julgo eu. Eu acho que não. Também não, se calhar já não. Estava a Biocas. A Isabel Almeida já estava. Tem a Joana Faria, o Miguel Costa, acho que foi o Tiago Galha também. Essa foi a primeira que eu acompanhei, o Bruno, sim. Sim. 2011. Sim. Pronto, aqui, então, e como é que foi deixar de jogar? Como é que foi essa experiência que é tão aflitiva para tanta gente, tão difícil, porque nós jogamos tanto tempo, a paixão pelo jogar é gigantesca, numa modalidade completamente amadora para nós, não é? Para todos envolvidos. Como é que foi essa... Porque tu disseste que deixavas de jogar e nunca mais jogaste até aos dias de hoje. É que nem nos treinos lanças ao cesto. Não sei se o pessoal sabe. Eu tento, mas eu não consigo. Não consigo acertar. Mas como é que foi essa despedida do jogar? Como é que organizaste? Olha, foi muito fácil. Lá está, tu dizes que o pessoal sofre muito, eu não sofri nada. Porque foi muito bem pensado e muito bem decidido. Portanto, eu senti-me muito bem com a minha decisão. Tinha perfeita noção que se quisesse continuar a jogar, tinha capacidade para o fazer. Mas senti que estava senti mesmo que estava cansada e que estava na hora de fazer outras coisas. Se calhar o facto de me dedicar depois a dar treinos facilitou aí o processo, mas eu saí muito bem na seleção, portanto julgo que fiz tudo bem e gostei de me despedir.
Achei que a seleção ficou depois bem entregue. Depois no clube, como tu dizes, eu ainda pedi para fazer uma supertaça no início dessa época, mas portanto não ia continuar a jogar. O objetivo de fazer essa supertaça era ter o meu momento de despedida também em Portugal, não o tinha feito. Quem quiser ver este jogo, só a título de curiosidade, este jogo está disponível no YouTube da Federação, o jogo de despedida da Carla, que foi um dos primeiros jogos, se não o primeiro, de uma série que eu e o Miguel Campos fizemos na altura, que era o Corte Liga Magazine, e é um dos jogos que está lá relatado por nós em vídeo. Portanto, quem quiser experimentar, quem quiser espreitar, que deve ser praticamente o único registro que existe neste momento disponível para toda a gente da Carla a jogar, se calhar não é aquele que ela gostaria que mostrasse. Existe em VHS. Pois, mas é um trabalho que se tem que fazer de passar esse quem tem essas cassetes que se vão perder mais cedo ou mais tarde, poder fazer um processo de digitalização. Nós temos todos cassetes de 98, do Campeonato de Estoril. Isso era espetacular. Colocar isso, creio que o sítio certo será o canal da Federação, para a malta ter esse registro histórico. Boa ideia. Mas pronto, hoje em dia eu creio que é o único jogo, e esse jogo está no canal da Federação para quem quiser ir espreitar. Não acho que foi um contra o CCO. Para mim. Pois. Não foi um jogo muito bom, mas... Por isso é que eu estava a dizer que não ias querer que as pessoas vissem esse jogo, para dizer. mas pronto, e aí despedi-me e eu senti que nunca mais tive vontade sequer de começar. Também há aqui outra questão, que foi aquilo que eu partilhei contigo, de ser tão competitiva, e quando eu comecei a sentir que já não tinha capacidade para ser competitiva com o pessoal mais jovem que estava a ter muito sucesso, isso para mim também, eu pensei, ok, se já não estás a jogar nesse nível, eu não ia conseguir gerir, há pessoal que deixa de jogar nas equipas A e depois vai jogar na segunda divisão ou na terceira divisão. Eu não conseguia fazer isso. E portanto, foi muito tranquilo decidir, ok, este é o momento certo para eu sair, e realmente nunca mais tive vontade de jogar. E depois aí então começaste a ser a tua carreira como treinadora, não é? Sim. Tu já eras treinadora antes, não é? Sim. Eu comecei a dar treinos. Como é que começou essa curiosidade, de onde é que veio essa vontade também? Olha, porque eu gostava muito de analisar os jogos também, não é? E tive sorte de ter alguns treinadores, como o Mário Dinho, o Case também nos ensinou imenso sobre o jogo, o Ferro, ensinaram-nos muito a analisar o jogo do ponto de vista da equipa, do ponto de vista individual, do ponto de vista dos adversários, e era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E, portanto, foi natural. Na altura, experimentei, como te tinha dito, nos bons dias, ser atleta-treinadora, aí não gostei nada, mas pelo facto de ter as duas funções, e, portanto, aquilo para mim foi muito difícil de gerir. Depois fui treinar nas seleções também, nos jovens, nos sub-19, e depois ainda tive uma experiência no CIF, ainda jogava em Benfica, e foi depois a partir daí, quando deixei de jogar, dei o salto para o Carnaxide e nunca mais de lá saí, não é? 12 anos já. Dizem que sim, também tenho aqui na minha cábula. É impressionante, 12 anos. Do que é que te recordas desses tempos? Eu digo-te já que eu, por exemplo, tinha curiosidade de perguntar, que acho que nunca falámos sobre isto, o quanto custou jogarmos 4 finais ou 3 finais, 5 finais, se contarmos as taças, com o Benfica e perdermos sempre. O quanto custa até hoje essa equipa? Custa muito. Eu às vezes duvido muito até da minha competência como treinadora por não atingir sucesso nessas finais. Muito mesmo, custa muito. Até porque passámos por gerações de com equipas diferentes e tivemos
mas tivemos muito tempo sempre a ir à final e não conseguirmos. Portanto, é muito frustrante. Isso é mesmo muito frustrante. Hoje em dia já aceito com outro, pronto, com mais tranquilidade, não naturalidade, porque eu acho que não é nada natural, porque acho que devíamos ganhar e devíamos ter feito sempre mais alguma coisa para conseguir ganhar, mas pronto, eles conseguiram sempre ser melhores. Se calhar ajuda um pouco que não conseguimos nós nessa altura, nem tu depois a seguir, e ainda ninguém, não é? Porque o Benfica é vencedor do campeonato nacional, creio eu, é há 13 anos consecutivos, creio eu, ou 12 anos consecutivos que correspondam ao campeonato por causa do... Sim, mas são 13 anos porque o Covid não houve campeonato que não, é isso. Que não acabou. Há 13 anos que nenhuma equipa é campeã sem ser o Benfica, ainda ninguém conseguiu, portanto isso é um pequeno consolo dessa altura, mas já também há aqui duas fases, né? Essa fase com que tu entraste, depois tiveste ali um núcleo de jogadores e uma equipa que teve a disputar as finais e as competições europeias regularmente, e depois há aqui um período de transição que leva depois aqui se calhar mais a esta parte. Queres fazer aqui um resumo de como é que tem sido a tua experiência como treinadora de alta competição, em que só focada em ser treinadora? Aí pelo meio nós conseguimos ganhar uma taça e uma supertaça, e depois conseguimos a nível internacional também conseguimos isso estavas connosco, não é? Estavas connosco, conseguimos um terceiro lugar. A taça também. Sim, e a taça também. Portanto, houve ali um período que não conseguindo ganhar a Benfica, nós tivemos algum sucesso desportivo e tivemos ali uma equipa até muito forte. Queres dizer também pessoas que faziam parte dessa equipa, porque há malta que entrou para o Corfball entretanto e não sabe, estão espalhados por... o palco é teu. Estão espalhados agora por vários o João Campilho, o Tiago Luz, o Bruno Amaral, estavas tu também. Era o Gil e o Rogério, creio eu. O Gil, o Rogério, sim. O Amândio junta-se mais tarde, depois, não é? Em termos de raparigas, estava a Tatiana, a Maria João, a Tânia, a Marta, a Tâniazinha, e a Marta, a Francisca também. Era sobretudo ela, escreveu. Assim, houve mais jogadores, a Sara também jogou, o Lugero. Passou lá muita gente, não é? Até porque um dos objetivos era envolver sempre muita gente na equipa A, e nas finais havia sempre a oportunidade de levar mais pessoas. Quando íamos a nível internacional também havia hipótese sempre de levar grupos mais alargados, portanto envolvíamos sempre, houve muita gente que participou na equipa. Eu adoro estar no Carnaxide e por isso estou lá há 12 anos mesmo. Fui muito bem recebida. Na altura, lá está, também não tinha nenhuma ligação com o Carnaxide. Aliás, até não me dava mesmo com pessoas do Carnaxide, a não ser com algumas que estavam nos séniores, com o Rogério, era quem eu conhecia melhor. Depois a Mara também, a Mara também estava nessa altura, a Mara também estava. Ainda partilhei com alguns deles nas seleções, e no início foi muito desafiante, porque tive muitos desafios, muitas... porque em termos de conhecimento eu senti que tive que levar muita coisa para Carnaxide, portanto isso foi muito bom, e houve realmente um período em que eu senti que finalmente todo aquele trabalho e todo o investimento e tudo aquilo que eu tinha levado para Carnaxide deu resultado, que foi quando nós depois começámos a ter muito sucesso. Depois tivemos fases em que alguns jogadores saíram para outros clubes, outros por motivos profissionais ou pessoais tiveram que ir abandonando, portanto fomos criando sempre outras gerações, mas temos conseguido estar sempre a um bom nível, portanto estamos
Não são muitas equipas na primeira divisão, é verdade, mas temos conseguido estar sempre entre os 3 primeiros lugares, os 4 primeiros lugares, portanto, isso para mim é positivo. E a experiência tem sido muito boa, porque acho que o Carnaxide conseguiu ser realmente um clube que neste momento, a nível nacional, é um dos clubes que, tanto a nível competitivo como a nível organizativo, tem crescido mais. E, portanto, isso para mim tem sido muito positivo. O que te motiva a ser treinadora? É diferente de jogar? O que é que as motivações ou de onde é que vem? É muito diferente, porque eu acho que ganho muito mais como treinadora. Isso é uma das coisas que me motiva, é tu teres contacto com um atleta que está a iniciar, um atleta jovem, identificar o talento e depois começares a vê-lo a crescer e ele começar a ter sucesso. O facto do atleta, por exemplo, conseguir ir à seleção, para mim é como se fosse eu a ir pela primeira vez à seleção. Eu sinto mesmo isso. E eu defino muito objetivos com os meus atletas, e alguns deles dizem mesmo, quando vão para Carnaxide, dizem mesmo: eu quero ser jogador da seleção em 2 anos. E quando nós conseguimos isso, e felizmente eu tenho conseguido concretizar, juntamente com os meus atletas, tenho conseguido concretizar a maioria dos objetivos que eles me pedem, isso é indescritível, é como se fosse eu a estar lá. Quando alguém consegue, quando alguém tem sucesso num determinado jogo contra um determinado adversário e no seguinte estabelecemos o objetivo de superar aquelas dificuldades e aqueles erros e conseguimos ter sucesso, nem precisamos de ganhar o jogo, mas conseguimos individualmente conseguir resolver essas dificuldades. Eu sinto, emociono muitas vezes até, e tu sabes, também já passaste por isso comigo. É como se eu estivesse a marcar os golos e a defender, e aliás, eu agora também já consigo controlar até, mas eu no início era uma treinadora muito emotiva, porque vivia o jogo como se estivesse lá dentro, e muitas vezes entro lá para dentro, não é? Pronto. E então, e aqui fechamos com este desafio da seleção. Este desafio da seleção. Apareceu assim de repente, conta como é que estás a sentir com este desafio e as perspectivas. Se calhar não vamos entrar muito em pormenor, podemos ficar fazer um mais perto do campeonato, se estiver disponível, mas eu sei que isto significa bastante para ti. Conta um pouco. Pronto, isto para mim, a nível individual, é a concretização de um sonho, não é? Como eu te disse, eu estive sempre na seleção, desde que entrei lá, eu vivo muito a seleção. Tive a oportunidade de ser selecionadora de jovens e tive a oportunidade de trabalhar com o Jorge Ramos e com o Nuno nesse percurso, e aprendi muito, e tinha este sonho de conseguir ser treinadora na seleção sénior, e portanto neste momento é isso que eu estou a viver. Estou muito alegre, estou a aproveitar muito o momento. Portanto, todos os treinos que nós tivemos até agora é como se estivesse pela primeira vez num treino como atleta, não é? Olha, é uma primeira vez, as ideias todas que vinham, que eu nem tinha ainda, nessa altura não tinha preparado, não estava também à espera, e portanto neste momento é assim, e sinto que o grupo está super motivado e está comigo, portanto tenho esse feedback e sinto isso nos treinos, e portanto os treinos numa fase já de fim de época
em que o grupo já estava um pouco cansado, mas extremamente empenhados e deram tudo nos treinos e, portanto, correu mesmo muito bem. Apesar de termos tido um azar com um ou mais com algumas lesões, mas pronto, também faz parte, as lesões fazem parte da vida do atleta, não é? E das equipas, portanto, temos que conseguir lidar com isso. Quais são as perspectivas? O nosso grupo consideras um grupo forte de atletas? Eu acho que é um grupo individualmente bastante forte. Estás a falar dos adversários ou o nosso? O nosso. O nosso é fortíssimo. Eu acredito mesmo muito neste grupo e tenho a sorte de o poder escolher, portanto... E a dificuldade, não é? Muita dificuldade. Mesmo muita dificuldade em escolher, mas isso é espetacular, não é? Portanto, já tivemos alturas em que se calhar nós por trás conseguíamos fazer uma seleção e felizmente agora é preciso ponderar muito bem e para fazer boas escolhas, mas acho que até aí sou uma sortuda nesta fase, porque essa dificuldade quer dizer que é uma equipa fortíssima, que é um grupo fortíssimo. Estamos de acordo. E perspectivas? Para o campeonato? Espera aí, vou dizer assim, jogo a jogo. Jogo a jogo. Está certo. Está certo. Não, bem, tu conheces-me, eu tenho sempre as maiores perspectivas, ou seja, muito realista, não sou daquelas pessoas que vamos limpar aquilo tudo, muito realista. Julgo que o facto de não ter estado envolvida durante algum tempo internacionalmente, não envolvida diretamente, porque no background eu estive sempre a acompanhar, portanto acho que isso não me prejudica. Acho que conseguimos todos ter uma visão realista dos nossos adversários e das dificuldades, com quem é que vamos ter dificuldades e que tipo de dificuldades, e temos, que eu acho que tu também concordas, temos neste momento um grupo de atletas muito experiente e que acima de tudo entende o jogo. E, portanto, isso é uma mais-valia. Temos atletas físicos, mas temos atletas também muito inteligentes e que entendem muito o jogo. Isso para um treinador é espetacular, porque tu consegues também tirar deles muito no jogo e eles conseguem tomar decisões no jogo individualmente e de uma forma autónoma, e isso é muito bom. Portanto, eu tenho expectativas. Na primeira fase, acho que temos capacidade, e vou assumir isso, vamos lá ver, de ficar em primeiro no grupo. Depois, a partir daí, vamos cruzar ali com a China Taipei e, portanto, é sempre um jogo muito difícil. Da última vez que jogámos contra eles não correu muito bem, começou bem, depois em termos de golos, de diferença de golos não correu muito bem, mas eu acho que até isso já vimos esse jogo, portanto já se avaliou o que é que nesse jogo também não correu muito bem e portanto acho que os mesmos erros não se vão fazer e acho que existe sempre uma hipótese, nós somos todos muito competitivos, portanto acho que a partir daí depois tudo pode acontecer, não é? Mas nós vamos lá para fazer o melhor. Boa. Então se calhar fechamos aqui, Carla, já vai longa a conversa, passou a voar. Sim. Bom, olha, daqui do meu lado também sei do João, a maior sorte do mundo para essa aventura. Obrigada. É sempre para a seleção, estamos sempre com a seleção, mas claro, agora também um pouquinho mais para a afinidade também tenho por ti, por ter sido minha treinadora e entre outras coisas, e acho que temos um grupo forte e muita força para quem for, para quem não for, é um grupo mesmo muito forte, como tu disseste, e acho que estamos todos convosco, portanto, boa sorte. Obrigada. E pronto, olha, desde já...
Sim, desde já deixa-me pedir desculpa se eu errei e falhei em nomes dos meus caríssimos colegas destes anos todos de corfball, mas não é de propósito, é mesmo, quem me conhece sabe que eu sou péssima em datas e como o João disse, há quem saiba mais da minha carreira até em termos de datas do que eu, portanto eu sou péssima com nomes e com pessoas, portanto peço desculpa porque a tua ideia também era falar um pouco dessa história e eu não sou muito boa a falar disso. Mas agradeço os votos e como selecionadora sinto mesmo, e acho que o grupo também sentiu, já conversámos sobre isso, que temos o corfball português todo com este grupo, e isso também é muito, muito bom. Eu senti muito esse carinho quando assumi este papel, portanto e nós levamos sempre muito desse entusiasmo também connosco na equipa, isso é super importante. Para ti, obrigada realmente por me teres convidado, sabes o carinho que também tenho por ti, portanto não preciso estar aqui a dizê-lo, mas isso vai continuar, é óbvio. João, obrigada pelos pormenores. O fact-checking. Portanto, obrigado a todos. Já sabem, vamos tentar fazer com regularidade estes episódios. Obrigado à Carla, obrigado ao João. E se não tiverem ainda, subscrevam o canal para também receber a notificação. E até à próxima.